Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar rapidamente, vou procurar ser breve, sobre este livro fantástico, todo mundo devia ler, de George Orwell, 1984, essa edição linda da Companhia das Letras. Você pode ver, olha que bem feito, né? Muito bonito mesmo. Temos vários extras, recheado de extras, todas as capas dos livros de todas as publicações, inclusive ao redor do mundo, nós vamos ter aqui no final, cadê? Todas as capas, né? Aqui, ao redor do mundo, todas as edições que tiveram. Temos muitos extras, é muito interessante. Gente, vou ser breve, vou falar sobre o livro. Não vou entrar muito nessa questão, essa política, não sei o quê. Não vou entrar assim tanto nesse mérito, mas olha, que livro, né? E assim, ele tem um tom de pesadelo mesmo, todo ele. Ele é cinza, ele é sombrio, ele tem esse tom de angustiante, como se fosse realmente um pesadelo. E quem dera fosse só um pesadelo, porque muitas coisas que a gente vê aqui, infelizmente, estão próximas, algumas a gente até vê acontecendo aí na nossa realidade, e isso realmente é muito triste, é preocupante. Serve também como um alerta, né, para que a gente não permita que essas coisas venham a acontecer. Mas é uma história, assim, é uma loucura, uma distopia, né, obviamente, ou seja, é uma viagem, né, na maionese. Então a gente se vê num cenário, vamos dizer, pós-apocalíptico, onde a sociedade é totalmente diferente, onde a sociedade é tudo muito cinza, é tudo muito sem cor, literalmente sem cor, porque as pessoas não podem se vestir da forma que querem, do jeito que querem, é todo mundo muito igual, é todo mundo muito chato, as pessoas são chatas, as pessoas não têm personalidade, as pessoas não têm ambição, as pessoas são totalmente acomodadas com a vida que elas vivem ali, só que é tudo muito sombrio, tudo muito estranho. E elas são vigiadas assim 24 horas por uma máquina, por telas, né, que ficam em todos os lugares, nas casas das pessoas e tudo mais, né, são vigiadas, e tem sempre ali um cartaz dizendo cuidado com o que você faz, porque o Big Brother, o grande irmão, está de olho em você, né, que nem esse Big Brother aí da Globo, né, vigiando realmente você 24 horas, então cuidado com o que você faz. Qual é o objetivo? É escravizar mesmo as pessoas, é ter o controle, o domínio sobre as pessoas, do que as pessoas falam, principalmente contra o governo, né, desse grande irmão. Então vai ser uma sociedade muito estranha, muito triste, e nós vamos ter o nosso protagonista que se chama Winston Smith. Ele é o único que vai parar para pensar assim, eu não tô feliz com essa vida, eu não tô satisfeito com isso. Será que é assim mesmo? Será que o grande irmão tá sempre certo? Porque é tudo tão ruim, é tudo tão vazio, é tudo tão sem graça, tudo é ruim, a comida é ruim, nada. Enfim, que vida mais chata. E esse Winston, ele trabalhava inclusive ali num departamento onde ele reescrevia a história, reescrevia reportagens, reescrevia tudo, né, historicamente, para favorecer o tal do grande irmão. Então tudo que fosse contra ele era apagado da história. A verdade, a história era então manipulada, e então aquilo que as pessoas consumiam e acreditavam como verdade final era aquela verdade adulterada, corrompida, e enfim, nada diferente de hoje, né? Enfim. Então é essa a realidade, é essa sociedade em que ele vivia, uma sociedade diferente, uma sociedade que foi dividida naquela época, né, em 3 grandes continentes, que era Eurásia, Oceania e Lestásia, que viviam sempre em conflitos entre si. E esse grande irmão, ele trava uma batalha, ele é inimigo mortal aí, né, de um dos líderes, um desses líderes, e esse líder ele vai pregar
vai pregar que a pessoa ela tem os seus direitos de ir e vir, vai pregar que as pessoas elas devem ser livres, ele vai pregar coisas boas. E só que na tela vai aparecer, né, esse líder falando, e logo depois uma imagem do grande irmão, do Big Brother, e todo mundo, né, jogando ovos, todo mundo criticando, todo mundo vaiando esse líder, porque ele tá falando um monte de besteira, ele é mentiroso, o grande irmão é que é líder, o grande irmão é que sabe o que tá fazendo, e esse cara é o demônio. Então eles eram liderados, esses que chamam lá, né, os 10 minutos de ódio, né, eles paravam para vaiar, para falar mal, para xingar, zoar, criticar, xingar de tudo quanto é nome este líder. Afinal de contas, não estava falando nada demais. E aí você para pensar, né? A gente não vê esses minutos de ódio aí, né? Por exemplo, né, o Jornal Nacional é basicamente isso daí, né? É ódio puro, é os 10 minutos de ódio ali, que você para ali para sentar e destila ódio e né? É só ódio. Bom, coisas que eu ia falar, né? Não vou falar, não vou entrar em detalhes. Mas é isso, né? Eu senti que é algo muito próximo disso, né? Enfim, é uma coisa estranha. E eles vão ter esse grande irmão aí, esse Big Brother, ele vai ter um lema: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Obviamente, porque para ele, né, quanto mais o povo fosse ignorante, mais ele ia se tornar forte. Quanto mais ele estaria bem para ele dominaria, quanto mais houvesse guerra no mundo e ele promovesse aquela coisa, né? Fazer o mal, né? Destruir para depois vender a cura e sair como se fosse o bonzinho da história. Era mais ou menos isso, e também a gente vê isso muito hoje em dia, né? Não é também nada muito diferente, não. Enfim, né? Eu falei que não ia falar e não, só tô narrando o livro, tá? Nada além disso. Então, e nessa sociedade também, eles vão ter, além de tudo isso, de toda essa distorção, de serem seguidos e vigiados e tudo que falam, tudo que pensam, vai ter a polícia do pensamento, inclusive, a pessoa não pode nem pensar, sabe? Eles vão estar lá vigiando, as pessoas são treinadas para vigiar um ao outro, filhos contra os pais, filhos inclusive, denunciando os próprios pais caso, se em alguma conversa, em algum momento, os pais falassem uma coisa contra o Big Brother, contra o governo, enfim, era uma sociedade louca, né? Uma coisa triste. Então, realmente, é isso que nós vamos ter nessa sociedade ali, em que vivia ali o nosso protagonista, o Winston, né? Totalmente vigiado e totalmente infeliz, enquanto os outros estavam lá acomodados, e inclusive louvando, né, o grande irmão, porque quando terminava esses 10 minutos de ódio, era colocada a foto do grande irmão ali, e aí sim, todo mundo aplaudia, grande irmão, salve, viva, grande irmão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, todo mundo lá, parecia um bando de sabe, todo mundo ali meio que hipnotizado, um bando de alienado ali, só gritando, viva, grande irmão, não sei o que. O Winston achava aquilo muito estranho, tipo, será que é tudo isso mesmo? Será que esse líder aí que eles estavam tanto criticando e vaiando, será que ele tá tão errado? Será que em algum momento, e aí ele começou a pesquisar, será que em algum momento a vida foi diferente? Porque eu não me lembro quando eu era pequena, eu não tenho nem lembrança de como era a vida antes desse grande irmão chegar no poder. Será que era melhor? Né? E é isso que vai ser interessante. Ele vai partir nessa jornada, nessa busca, nessa pesquisa aí. E nesse meio tempo ele vai se apaixonar, coisa que era também proibido, né? O amor pelo amor era proibido na época. E, enfim, o que vai acontecer? Ele vai então, com essa inquietação, com essa insatisfação que ele tem, com essa curiosidade em saber se a vida era melhor antes, como é que era a vida, ou se poderia realmente ser melhor, o que aconteceria se não existisse esse grande irmão? Se a nossa vida fosse diferente, será que poderia ser melhor? Né? Ele começou a se questionar isso.
Porque ele não achava a vida dele tão boa assim, não, pra todo mundo amar, idolatrar o grande irmão. Poxa, era tudo tão ruim, havia escassez de tudo. Tudo era péssimo, a comida era péssima, sabe? Então ele começou a se questionar. Inclusive, nessa sociedade aí, eles inventaram algo chamado novilíngua, né? Tipo assim, você não pode falar que alguma coisa de ruim aconteceu, que esse governo aqui do grande irmão, do Big Brother, é ruim. Ele pode ser desbom, mas não é ruim. Então, né, essa novilíngua que vai ser. Eles vão criar palavras para não dizer uma coisa, eles vão inventar uma outra palavra que não existe, e eles vão tentar criar até um dicionário dessa nova língua, de modo que até a língua eles vão querer mudar, de modo que no futuro o plano deles é que ninguém nunca mais use a velha língua, que é a nossa língua, né, de hoje. Enfim, olha, é doido. Mas isso no livro, tá? E hoje também, será que não estão querendo aí mudar a nossa língua, mudar o nosso, né, nosso português, né, no caso? Não tem gente aí querendo mudar, querendo colocar aí tal de pronome neutro e não sei o que, sendo que isso não existe, esse negócio de pronome neutro, não é? É só estudar gramática, não existe isso. Pra quê? Pra criar distinção, pra causar, pra, sabe? Meu, bobagem. E estão querendo fazer isso, estão querendo estragar tudo, estão querendo deturpar tudo, até a nossa língua. E quando eu vejo falar dessa nova língua, gente, não tem como eu não me lembrar, eu não vou me esquecer nunca, numa matéria, no jornal, numa revista, não sei, passou uma matéria assim, logo no meio da pandemia, né? Por conta de o Bolsonaro não ter permitido, não vamos fechar tudo, porque a gente precisa também ver a questão da economia e tudo mais, né? E aí o que aconteceu? Saiu uma matéria dizendo assim, que o Brasil mostrava pela primeira vez, tá? Um sinal de despiora da economia. Eu não tô falando de política, tá, gente? Eu só tô falando um fato. Eu só tô narrando um fato, uma coisa que aconteceu e eu achei um absurdo. Despiora, um sinal de despiora. Tudo isso pra quê? Pra não dizer que o Brasil apresentou uma melhora na economia, né, que a economia está novamente reaquecendo, que pelo menos, né, enfim, não tem como não pensar, sabe, nessas coisas que acontecem. Mas eu também falei, não vou me meter, não vou falar de política, mas enfim, fica aí pra gente pensar, né, essa questão de nova língua e tudo mais, tudo que estão querendo deturpar. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Fica de uma certa forma aí o alerta, para que esse pesadelo aí, né, não venha se tornar realidade. Mas é assim, então é o que ele vai viver, é essa sociedade que ele vai viver. Ele vai se apaixonar por uma mulher e eles juntos vão tentar não se vender, não se corromper nessa sociedade aí. Mas o que vai acontecer? Ele, como é um homem muito inteligente, ele é como muito influente, ele trabalha num lugar, inclusive, de muita influência, então, tipo, ele sabe demais. Esses líderes, esses grandões aí, vão pegá-lo, vão prendê-lo, porque assim, todo mundo que era um pouco mais esclarecido, todo mundo que questionava alguma coisa do grande irmão, simplesmente sumia. E é como se a pessoa realmente nunca tivesse existido, porque sumia da memória, sumia do mundo, sumia, sabe? É impressionante. Não, a pessoa nunca existiu, enfim. E por que será, né? Eram pessoas que contestavam e que não sei o quê. E de repente, alguns anos depois, essas pessoas voltavam e ninguém sabia, ninguém entendia o porquê, o que aconteceu. Nem a própria pessoa sabia o que tinha acontecido. Então, o nosso protagonista, ele vai ser preso. E aí é uma das partes mais angustiantes deste livro. Porque o cara vai dizer, eu não quero simplesmente te matar. Porque se eu matar, você vai ser tipo um mártir. Ou então você vai morrer, mas você vai morrer não acreditando. Você vai morrer com a cabeça dura, né? Você vai morrer contra o grande irmão. Então, não basta te matar.
Eu quero te mudar. Eu quero mudar a sua cabeça. Agora repita comigo. 2 e 2 são 5. Essa parte, gente, ai, me deu uma agonia, me deu que aflição. Mas fizeram uma lavagem cerebral no cara. No primeiro momento, eu nunca vou dizer que 2 e 2 são 5, porque 2 e 2 são 4, gente. Nunca vou dizer isso. Mas tal. Aí ele sofreu. Tortura. Não, tá bom. Então que eu digo 2 e 2 são 5. É o que você queria? 2 e 2 são 5. Pronto, falei. Ah, não, mas assim não vale. Você falou, mas você não acreditou. Eu quero que você acredite que 2 e 2 são 5. Repita. 2 e 2 são 5. E aí, repete. Gente, e chega uma hora em que ele... Não, pare, pelo amor de Deus. 2 e 2 são 2, 2 e 2 são 4, são 5. Sinceramente, eu não sei mais, não sei de mais nada. 2 e 2 é o que você quiser. Eu não sei de mais nada. Aí começou a sofrer mais e mais tortura. Até que no momento ele falou 2 e 2 são 5 e tudo mais. E aí ele falou do grande irmão, fez aquela lavagem cerebral nele. E aí nós vamos ter de volta o nosso protagonista ali, no meio daquela multidão. Depois lá dos 10 minutos de ódio, só olhando, só observando. E aí como todo mundo começa a gritar, viva o grande irmão, que coloca uma foto ali, né, do grande irmão na tela, e ele tá lá junto. Viva o grande irmão, e ele tá lá junto também. Ou seja, sofreu uma lavagem cerebral completa ali, e enfim, é triste, mas também, né, traz assim uma esperança ali de que as coisas pudessem mudar, né, de que os planos ali de eles fazerem, que era, acho que era o último estágio, né, que eles queriam ali promover, fazer, que era justamente fazer esse dicionário para mudar tudo, mudar inclusive a língua. Mas, gente, eu fiquei impactada com a leitura desse livro. Eu já ouvi, logicamente, eu já ouvi muito falar, não havia lido até então, eu li e gostei muito. E realmente é um livro que depois que você lê, você até fica meio assim, paranoico, sabe? É tipo, nossa, mas por quê? Sabe? É uma sensação de angústia, mesmo de aprisionamento, é muito forte, né? Vale a pena você ler, vale a pena você conferir. Eu nem falei muito, né? Não contei todo isso tudo, né? Ler, tem muitos detalhes, tem mais muitas coisas interessantes aqui. Vale a pena você ler, descobrir, tirar as suas próprias ideias também, né? Eu procurei falar o mínimo possível, porque senão, né, para não entrar nessa coisa de, né, debate de política e de não sei o quê. Mas olha, esse livro aqui, mais do que tudo, é também, sabe, um grande alerta, né? Então fica esse alerta aí para você, né, de George Orwell, 1984, livraço, realmente, e você deveria ler, tá bom? Espero que você tenha gostado. Beijos, até a próxima. Tchau!